Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz e convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde. Liguei. Boa tarde. Estamos iniciando mais uma edição aqui do nosso Linha Aberta. Ok. Tá ligado. Boa tarde. Estamos iniciando aqui mais uma edição do nosso Linha Aberta. Ontem nós não tivemos programa, já o pessoal já vai me dizer como é que tá a qualidade aqui do nosso áudio. Estamos indo. Deixa eu ver se o Alan Viane tá falando aqui. Não sei se eu tô fazendo um programa mudo. Boa tarde. Boa tarde, Vander. Boa tarde a todos. Felizmente ontem não pudemos ter o nosso programa Linha Aberta, né? Mas estamos hoje nessa quinta-feira de volta. Ok, estamos aqui com o nosso Linha Aberta, é que eu estou sem o retorno de áudio aqui, as pessoas já vão dizer para mim se estão me ouvindo ou não, as pessoas já vão dar um sinal aqui para mim, como é que está o nosso Linha Aberta. Ontem nós não tivemos a edição do nosso Linha Aberta, mas hoje nós estamos aqui. Tá aí, tá? É só o retorno que eu não estava recebendo, mas o importante é que nós estamos no ar. Quantas vezes nós fizemos jornada de futebol que a gente estava narrando, mas não estava tendo retorno, mas aí vinha um recado lá, não, fala que tá no ar, então vambora, estando no ar, o importante é isso. Aí, garoto, a partir de agora também estamos com som aqui do retorno, retorno na caixa. Aliás, nossas jornadas esportivas, hein? Tem histórias aí do rádio esportivo, que o cara saía do Brasil e ia narrar um jogo lá na Alemanha. E aí o cara chegava para narrar e não tinha o retorno, né? Era só a transmissão. Aí o cara abria lá e falava, atenção, vou começar a narrar o jogo aqui. E fazia aquela narração, né? Aí quando o cara chegava no hotel, tinha um recado lá do diretor da rádio. Por que você não transmitiu o jogo? Mas acontece, nossa, o que a gente passou, e sempre tem companheiros aqui que estão acompanhando o nosso programa, que trabalharam em rádio também, para fazer transmissões externas. Quantas viagens, hein? E quantas vezes, né, a gente encontrava dificuldades para fazer a transmissão e ficava chamando a Telesp. Alô, Telesp, alô, Telesp.
Mas foi uma fase bem legal. Você não pegou isso, né? Você não fez rádio, né, Alan? Você não fez rádio, né? Eu tive algumas aulas na faculdade que pega rádio e TV, que é mais parte de técnica, né? Uhum. Mas rádio e TV, rádio é diferente, totalmente diferente. A experiência aqui é totalmente diferente do que você aprende na faculdade. Não, mas era muito divertido, viu? A gente fazia. E era normal as emissoras de rádio ter dificuldade para transmissão. Eu tava aí, alguém postou, não sei se foi meu amigo Thiago Oberrache ou se foi o Rodney, colocando que na Copa do Mundo de 70 a gente teve um pool de emissoras aqui de São Paulo, porque é o seguinte, não tinha canal para todo mundo transmitir. Então a Rádio Jovem Pan, a Bandeirantes e a Nacional, que depois virou Rádio Globo, se uniram para fazer a transmissão. E cada locutor narrava 15 minutos de um tempo do jogo. Então, revezava 15 minutos com o Fiore, 15 minutos com o Pedro Luiz e 15 minutos com o Joseval Peixoto. O Fiore da Bandeirantes, o Pedro Luiz da Nacional e o Joseval Peixoto da Jovem Pan. E a Tupi fez uma transmissão para São Paulo e para o Rio de Janeiro, a Rádio Tupi tinha a sua linha. Mas aí teve um jogo, acho que foi Brasil e Tchecoslováquia, que os companheiros estavam colocando, que não entrava a transmissão em São Paulo. E aí eles usaram o som da Rádio Guaíba. E depois só no segundo tempo é que entrou o som. Isso era realmente... Era uma aventura você fazer a transmissão de um jogo de futebol. E, mesmo assim, quantas transmissões realizadas, né? Nossa, né? Então, claro que você tinha aí as dificuldades, mas, claro, a maioria das transmissões chegavam ao ar e era uma loucura, cara, né? E chama a Teleste, chegava 2 horas antes no estádio, a gente fazendo jogos lá pela FM 90 de Salto, acompanhando o primeiro acesso do Ituano em 89, ia fazer, por exemplo, um jogo lá em Franca. O Orlando só falou que o nosso som tá um pouquinho baixo, viu? Depois o pessoal vai confirmando. É que o meu retorno tá baixo aqui. Tá só mais retorno pra gente, Guilherme? Tá bom, isso, dá só mais retorno aí, aumenta o volume também aí, e aí você ia fazer a transmissão de um jogo de futebol em Franca, e você ficava, alô Telesp, entrava um cara, entrava no circuito, você da onde? Eu sou da Telesp de Ribeirão Preto, pera um pouco que nós vamos fazer o contato, aí o cara ia ligando uma Telesp com a outra, aí chegava Jundiaí. Quando eu estava em Jundiaí, a gente já estava animado, que já estava quase chegando em Salto e Itu, né? E era assim, ia chamando a Telesp, interligando nossos companheiros da Telesp. Às vezes você chegava no estádio, principalmente quando você ia fazer jogos do Paulistano na 3ª divisão, você não tinha, às vezes, assessoria da Telesp. Claro que quando você fazia os jogos já da 2ª divisão ou da 1ª divisão do Campeonato Paulista, a Telesp já deixava alguém de plantão lá. Mas era... Quantas histórias, e quantas histórias a gente ouve, Alan, de emissoras concorrentes que uma lá aí era uma sacanagem, né? O cara que faz isso é uma sacanagem, mas que tinha a rádio que ia lá e mexia na linha de transmissão da outra. Vou dizer uma coisa para você, viu? Mas é muito divertido. Quantas jornadas esportivas, e depois, quando não era uma transmissão de futebol, quanto telefone a gente pegava aí, né? Porque você pegava, ia fazer uma transmissão, empresta o telefone, porque aí plugava lá, ligava a maleta, puxava fio. Era muito divertido, viu? Uma vez a gente fez jogos de futebol lá em Ibiúna, aí emprestava o telefone, ligava a cobrar. Eram muitas histórias bem interessantes. Mas, Alan, vamos lá, o que a gente tem de destaque? Ontem nós não estivemos aqui com o nosso programa. A dorzinha de cabeça já superada, a dor de cabeça já é normal do nosso dia a dia, mas ontem a dor estava um pouco acima da média, mas hoje estamos aqui para falar aqui das coisas da nossa cidade, da nossa região. Ô, Alan Vianney, qual que é o destaque? O que você tem aí? Tem notícia do setor policial? O que está acontecendo, Alan? Boa tarde. Boa tarde, Vander. Melhoras aí da dor de cabeça. Hoje eu tô bom, hoje eu estou lépido aqui. Infelizmente ontem a gente não conseguiu, tinha algumas notícias. Lembra aquela a bicicleta motorizada que tinha sido furtada em Mairinque? A bicicleta motorizada eu não lembrei. Acho que a minha dor de cabeça apagou. Foi a onda de furtos em Mairinque, né? E roubaram... Infelizmente, graças ao nosso programa, ao nosso site, conseguiram encontrar essa bicicleta. Até o dono agradeceu a gente. Onde estava essa bicicleta motorizada? Pelos confins ali de Mairinque, denunciaram lá. Você pode falar onde são os confins de Mairinque? Não dá pra dizer essa informação. E estava lá. Recuperaram a bicicleta, já devolveram ao dono, então tá aqui a nossa utilidade pública feita, né? E também uma jovem que foi presa, né, em Carapicuíba, suspeita de abastecer aqui as biqueiras de drogas da região, né? Pera aí, como é que é a história? Uma jovem de 21 anos. Uma mulher, 21 anos, jovem. Suspeita, né?
de abastecer as biqueiras, conhecido como os pontos de vendas de drogas de Itapevi, Carapicuíba e São Roque. Então ela teve uma investigação da Polícia Civil de Carapicuíba, investigando essa pessoa, até que conseguiram apreendê-la, né? Com diversos kits de drogas, crack, maconha, até skunk, que é uma maconha já diferente aí de outros países, está aqui na região, também foi apreendida. Pô, você colocou essa notícia aqui, a Polícia Civil prendeu uma mulher de 21 anos e apreendeu 1.400, tá aí, ó, essa notícia, clica ali, ó, porque você tá vendo aí, ó, mulher de 21 anos é presa, suspeita de abastecer biqueiras de droga na região aqui. Pô, foi feito um trabalho e tal, e ela abastecia aqui Itapevi, São Roque e Carapicuíba. Caramba, em uma revista pessoal foram encontradas 187 cápsulas de cocaína, 146 trouxinhas de maconha, 65 paradas de skunk. Skunk. Que é uma maconha modificada em Isso chama-se laboratório. paradas de skunk? Que é o nome vulgar, assim, é paradinhas, né, que eles falam, trouxinhas de maconha, paradinhas de droga. Tem uma paradinha aí. Pô, o tempo que paradinha era só pra bater o pênalti, né? Agora, nem isso tem mais, né, mano? A paradinha tiraram, a paradinha. E 141 pedras de crack. Aí foram na casa dela, encontraram mais drogas, né? Encontraram mais? Encontraram mais drogas e foi apreendida. Poxa, que pena. A gente lamenta, não, a notícia importante, a segurança, mas a gente lamenta jovem, né? De ter uma pessoa de 21 anos envolvida ali, e a gente sabe que muitas vezes essa pessoa que está ali de abastecimento, é só a ponta do iceberg, né? Ela não, é a logística, né? Quer dizer, foi presa ontem. Infelizmente, com certeza, hoje já vai aparecer outro no lugar. Como diz a polícia, enchugar gelo, né? Mas importante trabalho que a polícia fez aí. Bom, e qual outro destaque? Outro destaque foi a atualização, infelizmente, dos óbitos, né, Wander? Na terça-feira a gente teve a confirmação do terceiro óbito em São Roque, o segundo óbito em Mairinque e o primeiro em Alumínio. A gente não deu essas notícias ontem devido a ausência do programa, mas ainda tem essas informações, dependendo do dia de hoje, essas são as últimas informações do coronavírus aqui na nossa região. E hoje a gente vai ter o pronunciamento do prefeito Cláudio Góes, a partir das 6 da tarde, o prefeito está se manifestando agora às terças e quintas-feiras, ou poderá a qualquer momento, assim, se tiver alguma novidade. Mas hoje, então, nós teremos o prefeito Cláudio Góes, mais uma vez, trazendo informações, atualizando os números aí do coronavírus, que infelizmente são números preocupantes. A situação não está nada fácil e, infelizmente, a gente vai ter aí mais algumas semanas. Aí tem gente que fala, pô, mas cadê o pico que ia ser na semana passada? Quer dizer, felizmente, evitou-se ainda o pico. E é isso que está tentando, né? Está subindo, mas infelizmente. Era para ter subido mais rápido, né, Wander? Mas ainda está tipo uma montanha-russa, ele ainda está e o trabalho, e o que a gente espera, né? Que as autoridades falem a mesma língua, porque é muito difícil para a gente, para o cidadão, o governador falando uma coisa, o presidente falando outra coisa, quer dizer, a gente precisaria vamos sentar, vamos fazer o seguinte, esquece essa questão política, né? Deixa e vamos, 2022. Mas não é difícil. Vamos começar aqui com a Simone Júdica, que é a nossa colunista, vai participar com a gente aqui do programa. Boa tarde, Simone. Tudo bem, Simone? Boa tarde. Boa tarde, Wander, Alain, Guilherme, boa tarde aos nossos ouvintes. Tudo bem. Tá tudo bem dentro do possível aí, né? Pois é isso que a gente tá... Hoje eu estava conversando com meu amigo Luiz Cláudio Campos de Oliveira, filho do ex-prefeito de São Roque, Mário Luiz Campos de Oliveira. Aliás, o Luiz Cláudio, ele tem colocado alguns textos aí, ele tem feito alguns textos. Eu falei, Luiz Cláudio, mande pra gente esses textos, que com o maior prazer a gente vai colocar. Ele fez um texto sobre Brasília, fez um texto sobre a gripe espanhola. Quer dizer, é importante que a gente tenha o Luiz Cláudio participando. São temas interessantes. Eu não tive oportunidade de ler, mas certamente você colocando ou no site ou na sua página, eu vou ler sim. É importante o Luiz Cláudio, que foi candidato a prefeito de São Roque em 1992, na disputa com o José Antônio Sanches Dias, o Sanches ganhou, e depois o outro irmão do Luiz Cláudio, o Luiz Guilherme, já foi 2 vezes candidato a prefeito, não sei se nessa ele vai tentar, eu acho que nessa ele não vai, mas são 2 pessoas que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, e eu sempre estou falando com eles das fotos
do arquivo do prefeito Mário Luiz Campos de Oliveira, que era um cara muito organizado, né? E ele falou assim, olha, a gente tá lá, tem tanta foto e tal, e à medida que o Luiz Guilherme tem publicado algumas fotos, o Luiz Cláudio também tem visto essas fotos, ele pensou até fazer uma exposição, olha que seria legal, Simone, uma exposição com fotos do ex-prefeito Mário Luiz, seria muito interessante, hein? Então, em 2014, Wander, por ocasião dos 50 anos do golpe militar de 64, eu fiz um trabalho de reconstrução histórica daquele período. E esse trabalho foi publicado em 3 etapas na coluna São Roquices. E para finalizar com chave de ouro esse trabalho, eu publiquei uma entrevista que eu fiz com o ex-prefeito Mário Luiz Campos de Oliveira. E foi uma tarde memorável para mim. Eu fui até lá visitá-lo. Quem, inclusive, foi o intermediário para que eu conseguisse essa entrevista foi o Luiz Guilherme. Eu conversei com o Luiz Guilherme sobre essa ideia e ele aprovou, achou excelente e se prontificou, então, a conversar com o pai dele, que já estava bastante idoso, já bastante debilitado, não saía mais. Então, eu estive lá, na casa do ex-prefeito Mário Luiz. E veja só quem foi comigo, com que escolta, que nível de escolta eu fui até lá. Zé do Nino me acompanhou e José Henrique Campos de Oliveira, o nosso amigo Zé Henrique, que é irmão do ex-prefeito Mário Luiz Campos de Oliveira. Então, nós fomos os 3. O Luiz Guilherme, infelizmente, não pôde participar, porque, apesar dele haver combinado comigo que iria, surgiu um imprevisto, uma questão de trabalho dele, e ele precisou ir a São Paulo, então ele não conseguiu nos acompanhar na entrevista. E o ex-prefeito Mário Luiz, ele contou, claro, o objetivo da entrevista era saber, né, o máximo possível de informações. Ele contou muitas coisas da trajetória dele, contou muito especificamente também diversos episódios envolvendo toda a perseguição que houve aos considerados comunistas de São Roque naquela época, e ele falou muito a respeito disso, desse acervo que ele tinha, de muitas fotos, de muitos registros, mas ali naquela oportunidade não foi possível que ele mostrasse isso. Nós ficamos bastante tempo lá conversando e ele também já estava, como eu falei, debilitado, também a idade avançada, então não foi possível que ele mostrasse uma parte desse acervo de fotos. Mas eu saí de lá com aquele gostinho de quero mais, pensando, puxa, que oportunidade se um dia eu conseguir ter acesso a isso e poder fazer uma continuidade dessas matérias, relatando um pouco da grande história que ele tem como administrador público, como homem público, por meio dessas fotos. E de vez em quando, o Luiz Guilherme, ele posta nas redes sociais algumas fotos dessas antigas. E é sempre muito gostoso a gente saber mais sobre a história dessas pessoas. Nós vemos lugares da cidade que hoje nós encontramos com um aspecto tão diferente e podemos comparar, né, o antes e o depois. Tantas pessoas que fizeram parte não só da história de São Roque, mas da nossa própria história também, de vida, história familiar. Então é muito gostoso quando nós temos a oportunidade de ver tudo isso. Acho excelente essa ideia do Luiz Cláudio, de fazer então essa exposição. Quem sabe, terminando o distanciamento social, nós vamos ter essa grata surpresa de poder, quem sabe na Brasital, até que foi um local que o prefeito Mário Luiz tratou com tanto zelo, trabalhou tanto para que fosse retomado para o patrimônio de São Roque. Seria maravilhoso ter uma exposição dessas lá na Brasital. E o Mário tem uma participação na Brasital, né? Que a Brasital foi adquirida no final do governo do Montoro. Porque acontece o seguinte, quando o Mário foi eleito em 82, saiu um mandato de 6 anos até 88, mas os governadores que foram eleitos em 82, mandato de 4 anos, então o Montoro teve o mandato de 83 a 86, e foi na saída do Montoro, um dos últimos atos do Montoro, eu acho que o José Serra era o secretário de planejamento, que foi a compra da Brasital, com uma parte pelo município e uma parte pelo CDHU, que era a Companhia de Desenvolvimento Urbano. E aí até depois no governo do prefeito Daniel da Padaria, essa parte do CDHU também passou para São Roque. Então hoje realmente a Brasital é nossa, né? Que foi esse slogan que foi adotado pelo prefeito, isso que foi entregue em 1º de maio de 87, se eu não estou enganado, 1º de maio de 87.
2007. Você foi, Wander, a esse evento da entrega? Não, eu não fui porque eu estava fazendo a cobertura da Romaria em Pirapora. Eu estava fazendo pela Rádio Universal e o Xixo estava fazendo aqui pela Rádio de São Roque. Certo, então eu fui e assim, eu era nem escrevia, eu era muito jovem, eu era uma menina ainda. Mas quando eu soube que haveria essa entrega, eu fiz questão de ir. Porque eu sempre morei, durante a minha infância, na Rua São Paulo. E as primeiras casas da Rua São Paulo, o quintal delas dá para a Mata da Brasital. Então, naquele tempo não havia tantos muros como hoje. Muitas casas, a casa da minha avó mesmo tinha cerca, a minha casa tinha muro, mas a casa da minha avó ela tinha uma cerca. Então, a Brasital ela acabava sendo uma extensão do quintal ali das crianças que moravam na Rua São Paulo. E nós sabíamos que depois daqueles eucaliptos havia um tesouro ali pelas coisas que as pessoas mais antigas contavam. Então, quando surgiu essa notícia de que a Brasital era nossa e de que haveria abertura dos seus portões, seria possível conhecer as instalações, como havia sido, e que haveria uma festa ali, uma solenidade, então isso foi uma coisa que movimentou toda a cidade. Eu era criança, mas eu me lembro muito bem. E eu fui, então, assisti lá todo o evento. Eu me lembro que eles fizeram uma exposição que pessoas que haviam trabalhado lá... Eles deram um diploma para cada pessoa. Diplomas para aqueles que haviam trabalhado. E eu me lembro que foi lá que eu vi o Juca de Oliveira pessoalmente pela primeira vez, porque ele veio. Você nem imaginou que ele ia virar seu tio depois, né? Nunca imaginava, pois é. Então lá foi a primeira vez que eu ouvi. O Darcy Penteado foi também. Existe até uma foto muito bonita dessa solenidade. Eu tenho essa foto. O Darcy Penteado faleceu, ele veio em maio, acho que ele faleceu depois em novembro ou dezembro. Pois, né, que ele faleceu. E é uma foto muito bonita, porque mostra duas grandes, além, né, do prefeito, duas grandes personalidades que fizeram a história de São Roque e que tem repercussão nacional e até internacional, e a presença deles trouxe mais importância ainda ao evento, porque revelou assim, o apreço deles pela cidade, pela retomada desse patrimônio que tem tudo a ver com a história. Simone, espera só um minutinho, só dei uma cortada em você, porque o nosso Guilherme está colocando aqui, vai rodando, colocou essa foto que a gente tem no nosso site, só volta um pouquinho, que foi, então essa foto histórica do Mário Luiz quando ele foi eleito prefeito, pela primeira vez em 59, né, sendo carregado. Esse prédio atrás não tem mais, que foi demolido, era a Casa do Barão, e onde você tem as pernambucanas. Você tá com retorno de imagem, hein? Eu estou com retorno, mas como tem um delay, eu continuo vendo a minha foto. Mas você já vai ver a do Mário. Vai descendo um pouco mais, então quem entrar lá... Essa foto do Mário nos braços do povo, o Luiz Guilherme cedeu para que eu ilustrasse essa entrevista que eu fiz com o ex-prefeito Mário Luiz na época. Legal, tem mais uma foto. Essa foto do Mário Luiz que está aparecendo agora é a inauguração do Grupo do Cambará, que é o Barão de Piratininga, que era ali na Avenida Brasil, onde a gente tem hoje uma casa de ração, que foi a Benevete, agora tem um outro nome, acho que é a Agrotec, né? E ali, quando foi inaugurado lá no Cambará, esse cidadão que está à esquerda do Mário ali, é o Carvalho Pinto, que foi o governador. Então, a inauguração da escola do Cambará, isso daí em 62, 63. Vai descendo mais um pouquinho as fotos aí. Essa é uma foto do Mário Luiz na Brasital. Ele foi o responsável pela compra da Brasital, e depois na administração do Zito ele ficou trabalhando, administrando lá a Brasital. Desce mais um pouquinho, que essa aí foi na notícia que a gente fez do falecimento dele. Essa é uma imagem aí, sabe o que é essa foto aí? Essa foto é o seguinte, é a inauguração do estádio Zito Godinho em agosto de 88. Essa que é do Zito Godinho, essa daí? Vira só um pouquinho a câmera para cá para mim, só um pouquinho, deixa eu lembrar. Não, esse daí é o seguinte, é o atletismo na pré-escola, agora virou, tá vendo? Era um e-mail, ele fazia uma competição atletismo na pré-escola, pode virar para você agora, Guilherme, pode pra você ter noção, era e-mail, Escola Municipal de Educação Infantil fazia o atletismo na pré-escola com as crianças correndo, saltando, pulando, tanto que tem a plaquinha ali da e-mail do Tabuão, e o Mário estava hasteando a bandeira ali. Desce mais um pouquinho essa foto de arquivo aí.
O programa Cidade no Rádio, todo sábado ele fazia um balanço da administração e eu que fazia esse programa junto com o Mário Luiz, durante a oportunidade lá de uns 3 anos pelo menos, todo sábado a gente tinha um programa Cidade no Rádio, o Mário fazia um balanço da administração. Desce um pouquinho mais, deixa eu ver, o que está marcado ali? O que é ali naquele áudio ali? Trecho do programa Cidade no Rádio. Dá para ouvir se clicar aí? Põe um pouquinho, vê se dá para ouvir um trecho. Porra, nem lembrava que eu tinha colocado esse trecho do programa, hein? Legal. Um trecho do Mário Luiz no programa Cidade no Rádio, fazendo um balanço semanal da Rádio Universal. Vamos ver se está carregando ali. Pô, nem lembrava que eu tinha colocado esse trecho aí. A gente vai fazendo umas coisas e vai esquecendo. Está carregando o áudio ali? Será que vai demorar um pouquinho? Vamos ver. Desce um pouquinho, a gente volta e depois vê se está carregado. Oi? Enquanto você carrega o áudio, tem uma dúvida aqui. O nosso amigo Glauco Roque de Paula Santos, que está nos ouvindo lá dos Estados Unidos, para quem eu mando um abraço muito especial, uma pessoa muito querida, e ele está dizendo aqui nos comentários do Facebook: eu estou nessa foto. Mas da qual? Diga para nós qual foto tem que você está, que nós queremos vê-lo. Será que é do Cambará ou será que ele é menininho, não, Glauco? E essa foto, olha essa foto aí, ó. Quem tá vendo essa foto é o Fernando Henrique Cardoso, candidato a senador em 86, veio fazer uma visita na cidade. Sou eu ali em 86, comecei cedo na carreira, entrevistando o Fernando Henrique Cardoso. Eu olhei para ele e falei assim: acho que o senhor Fernando, o senhor vai ser senador, mas eu tô achando que o senhor vai ser 2 vezes presidente do Brasil. Ele falou assim: será, menino? Eu falei: acredito. E ali o Mário Luiz sentado. Já tinha bola. E atrás, vira só um pouquinho pra mim a foto aqui, ó. Aquele que tá com a mão na cabeça, eu não tô lembrando, mas aquela carequinha que tá aparecendo atrás do Mário Luiz, tá parecendo que era o seu Milton. Não, o delegado de ensino tá aqui, ó. Na direção do meu ombro ali, ó. Tem um rostinho aparecendo escondidinho ali. Era o seu Milton. Professor Milton Leite. Não, Milton Leite, não. Professor Milton. Fugiu o nome dele. Oi. O Glauco já mandou a resposta aqui pra nós. Ele diz que ele está na foto da inauguração do Grupo do Cambará. Então nós vamos voltar nessa foto. Peraí, ó, e nessa foto é o vice-governador Almino Afonso. Ele vai dizer para mim aqui, ó. Então, ó, essa foto aí só é do Almino Afonso, que era vice-governador, o Mário Luiz e o Xixo, Francisco Eugênio Xixo. Volta naquela foto da inauguração lá da escola. Estou vendo que o Glauco tá naquela foto, ele vai ter que dizer... Mais uma, lá da inauguração da escola. Peraí, então só pode ser o menininho. Então vamos segurar que vai demorar um pouquinho. O Glauco que está acompanhando a gente só pode ser um desses menininhos ali, né? Ou que está com a mão no ombro. Ou Glauco, escreva para mim aí quem é que você é na foto aí, tá, Glauco? Pô, é legal. Então o Glauco vai mandar pra gente dizendo quem que ele é, porque ele tá lá nos Estados Unidos, tem um tempinho pra chegar a nossa imagem lá, e pra Simone também. Então ele vai dizer se ele é esse menininho que estão colocando a mão no ombro dele ali, ou que tá aparecendo de frente ali o rosto ali. Mas essa inauguração lá da Escola do Cambará com o governador Carvalho Pinto. Daqui, Wander, agora está aparecendo a foto, mas como é uma foto que não tem tão boa qualidade, né, uma foto antiga, não dá para identificar, mas para o Glauco estar lá, ele diz aqui, ó, no colo do meu pai. Pô, então ele tá lá atrás. Então ele é aquele menininho. Então vai com o mouse aí, ó, vai com o mouse aí, aquele menininho lá atrás, ó, então o de cima, no colo do pai dele, do Sinésio. Caramba! Ô, Glauco, depois eu quero que você mande todo mundo que tá nessa foto, hein? O outro é Luiz Antônio Bocato. Aqui, olha, e o outro é Luiz Antônio Bocato. É o menino que está em pé? Ele pode... Sabe por quê? Porque eu tô achando que aquele cidadão de óculos ali, de terno, será que aquele ali Não, esse é o Glauco, e eu acho que esse cidadão que tá de terno aí, confirma pra mim, não é o seu... O delegado de ensino, que era o Bocato, como que era o nome dele? Professor... Luiz Antônio. Luiz Antônio Bocato. Não, mas será? Porque tinha o delegado de ensino que era Bocato. Eu acho... O Luiz Antônio Bocato, né? Essa informação eu não tenho, Wander, isso eu não sei. Quem sabe o Glauco aqui vai responder.
Mas muito legal, você vê de uma foto aí, você vê, ali tem uma, duas, três, ela tem umas 15 pessoas, e foi o que eu falei com o Luiz Cláudio hoje, às vezes numa foto que você tem na casa, e que o Milton Neves sempre fala, a foto fica lá na gaveta, e você tem 10, mas de repente se mostra, fala, ó, aquele é o Glauco, aquele é o seu Sinésio, aquele é o seu Luiz Antônio, aquela senhora não sei quem, aquele é o Carvalho Pinto, aí daqui a pouco um assessor do Carvalho fala, olha, aquele que tá do lado, quer dizer, numa foto ali você identifica uma... Respondeu aqui, que é o Francisquinho Bocato. Isso, então é isso mesmo, o seu Francisco Bocato, que ele era professor, depois foi delegado de ensino. Então, ele devia ser professor, não sei se já era delegado de ensino nesse período, então tá ali o Rubens Francisco, acho que era Francisco Bocato, né, que era o professor, muito legal. O Glauco, preenche todo mundo aí pra gente, olha que foto histórica essa daí, né, bem legal a gente ver isso. Acho, Wander, que o seu Francisquinho Bocato foi o falecido marido da professora Ilka Bocato, que é viva ainda. Poxa, eu sei que o seu Francisco Bocato morava em Santos. Eu até tentei fazer uma entrevista com ele e sabe quem... Agora eu posso... porque era o seguinte... Quando a gente passou a ter o ginásio lá no Cambará, um professor de educação física... o que ele pôs aí? Ao lado dele, ou seja, ao lado do Francisquinho Bocato, é o João Machado. É verdade, agora estou reconhecendo aqui. Não teria reconhecido se ele não falasse, mas agora que ele falou... Gozado, você vê de uma foto, depois eu vou pedir pro Glauco identificar todo mundo aí da esquerda pra direita, pra cima e pra baixo. Agora ele colocou, Zito Garcia está atrás do governador. Caramba, eu não tinha visto que era o Zito. Então, volta lá na foto lá, Guilherme. Hoje é a tarde da identificação da foto. Então, tem uma senhora da esquerda para a direita, uma senhora, e quem está atrás, aquele cidadão que está puxando a faixa, é o governador de estado, Carvalho Pinto. Atrás do Carvalho Pinto está o Zito Garcia. Agora sim, identifiquei realmente o Zito Garcia ali. Caramba, olha aqui, que bem legal, né? Porque de primeira nós não identificamos, mas depois que alguém fala quem é, como o Glauco está fazendo, a gente reconhece a pessoa. E você sabe que tem aquele globo lá, né? E lá na escola, esse é um globo pequenininho ali da luz, mas lá na escola tinha uns globos maiores, né? E eu lembro que o meu amigo, o Paulo Sérgio Ribeiro, passava assim, apontava para mim e falava assim, vendo esse negócio da lâmpada aqui, que programa você lembra? Eu falava, que programa? Eu falava, o Globo no Ar. A gente se divertia, mas eram os globos que a gente tinha. Estamos aqui levantando a história lá da escola do Cambará por meio dessa foto. Você vai se recordar disso, porque depois que foi feita a matéria de inauguração da coluna São Roquices no site do Wander Luiz, você esteve comigo lá na casa do Dr. Henrique Arnóbio, que nós fizemos aquela entrevista para colher as impressões dele a respeito da publicação da matéria. E aí você disse para ele que você fez os seus golzinhos lá na quadra da escola do Cambará. Fez muitos gols. Então, foi inaugurada aqui nessa época, mas depois, na gestão do Henrique Arnóbio, ele fez uma reforma, uma remodelação da escola e construiu a quadra. Então, houve depois uma segunda inauguração dessa parte nova. É verdade, porque é o seguinte, a escola antes ali, o Cambará, né, ela tinha 6 salas de aula, 3 ali perto do bebedouro e 3 na parte de baixo. E tinha uma sala extra que era uma sala de vidro, que depois virou biblioteca. Tanto que eu estudei na escola de cima ali, então acho que as classes começavam lá embaixo, 1, 2, 3. Aí a classe do meio de cima eu fiz a primeira série com a dona Cora, e depois a segunda série eu fui estudar de manhã, era nessa classe de vidro, que depois virou biblioteca, com a aula com a dona Emi. Aliás, essa classe ela era colada na cozinha. Eu lembro que a dona Emi abria a porta e perguntava para a dona Lourdes lá, o que vai ter de merenda hoje? Era legal. E depois a gente teve ampliação, em 76 foram feitas outras salas, 76, 77, teve a quadra. E o seguinte, olha só o detalhe histórico, aquela quadra, a trave era de madeira. E quem fez a trave de madeira foi o Chico, que o Zé Balaio chama de Chico Louco. O Chico Louco. E aí, ele fez as traves de madeira, só que depois quebraram aquelas traves de madeira e o gol passou a ser a estrutura da tabela de basquete. Mas aí, a prefeitura mandou um dia as traves de ferro. E aí a prefeitura foi lá, e eu lembro quando chegou o funcionário da prefeitura e colocaram aquelas traves lá, né?
E aí eu fiquei numa curiosidade, eu falei, quem é que vai fazer o primeiro gol dessa trave? Aí o pessoal da tarde fazia educação física de manhã. E eu lembro que eu cheguei cedinho na escola no outro dia para ver a aula de educação física, porque ia ter futebol de salão, e quem iria marcar o primeiro gol naquela quadra, naquela trave. Eu falei, eu preciso ver, né? Eu tinha, acho que 11 anos, mais ou menos. E quem fez o primeiro gol na nova trave foi o meu amigo Marco Antônio Sabatini, que hoje é lá da Rede Bom Lugar. Ele que fez o primeiro gol. Quer dizer, eu fui cedo para ver quem ia fazer o primeiro gol. Quer dizer, a escola traz muitas lembranças. E ver essa foto da inauguração, mexe. Quem tiver fotos de escola é uma coisa muito interessante. Essas memórias, como essa que você está contando agora, são coisas muito preciosas, porque são coisas que marcam ali a história, a trajetória da escola. Não, isso é importante. E como a gente não tinha definido nenhum tema aqui, a gente acabou vivendo isso daí. Põe lá na mas vê se carregou o áudio do Mário Luiz pra gente ouvir um trechinho do áudio do Mário Luiz. Eu preciso passar outras coisas, eu tenho outras gravações em áudio lá do Mário Luiz, fita cassete. Não, mas volta lá na página lá. Se não carregou o áudio, não tem problema. É só pra gente ver lá as outras fotos que a gente tem, né? Então, não carregou. Está continuando aqui na relação das personagens da foto. Ele diz também que a dona Odila, a esposa do Mário Luiz, está nessa foto também. Poxa, que legal. Depois eu vou pedir para ele fazer tudo aí. Desça um pouco mais para a gente ver se tem mais alguma foto do Mário Luiz para a gente finalizar. Vamos ver. Ó, essa do Mário Luiz, o Mário Luiz com o Almiro Afonso, acho que acabou, né? Agora suba lá. A hora que tem um vídeo do Mário Luiz lá, sobe lá, vamos ver se o vídeo carrega. Que tem a música da campanha do Mário Luiz, quer ver só? Ó, essa daí. Se você clicar aí, ó, dá pra gente ouvir, olha lá, o hino que o meu amigo, o irmão do Mário Luiz, o Luiz Henrique Campos de Oliveira, um dia colocou. Vê se roda aí, ó. Ó, dá pra gente ouvir um trechinho da música da campanha do Mário Luiz, que é uma das mais lembradas, ó. Essa é a história aqui. Hora que você quiser, Zé. Olha como que era a música da campanha, feita uma paródia de Pastorinhas. Pastorinha. Dupla sem igual, os seus mandatos farão da prefeitura municipal um bom governo para São Roque progredir. Por isso marque com X o nome de Mário Luiz. Eleitor São Roquense, no dia 4 de outubro, você tem um dever a cumprir. Na cabine indevassável, marque com X o nome de Mário Luiz para prefeito municipal. Para vice-prefeito, Vasco Barioni. Dinamismo e capacidade a serviço da coletividade. Tá aí, rapaz, deu pra matar um pouco de saudade ali. Pode voltar se ver esse dingo aí. Muito bom conversar sobre tudo isso. Wander, e você sempre fala que as nossas participações todas aqui, elas são no improviso, porque nós não combinamos os temas antes. E isso é muito bom, porque os assuntos vão fluindo. E hoje nós tivemos um verdadeiro momento São Roquices aqui com a minha participação. É verdade, e até o Alan falou assim, poxa, tinha ali o Mário Luiz ganhou a eleição e ganhou o Benedito de Góes foi o segundo colocado. O Benedito de Góes é o nosso querido Nenê da farmácia, pai do nosso Dito, que agora virou Bene. O pessoal chamava ele de Dito Corvo antes, agora chama ele de Bene. Ele sempre acompanha o nosso programa, já veio aqui, já foi vereador. Sempre um leitor atento também da São Roquices.
Não, foi muito bom a gente ver um pouco essas fotos antigas aí e a gente precisa resgatar e eu fiquei muito contente hoje de falar com o Luiz Cláudio e falou, poxa, precisamos colocar mais fotos, o Luiz Guilherme, tem uma história muito bonita, o Zé Balaio vira e mexe. Aliás, eu recebi uma foto, depois da hora que o Zé Balaio entrar, eu recebi uma foto ontem que o Nelsinho Duquim mandou para mim, é que eu não vou conseguir mandar agora para você, viu, Guilherme? Depois eu coloco. O Nelsinho Duquim conseguiu com o Renatinho, né, contador, uma foto da apuração da eleição de São Roque em 1968. Eu nunca tinha visto essa foto, eu recebi ontem uma foto que foi feita pelo celular, até o Nelsinho Duquim vai tentar a foto original lá com o Renatinho, que é para a gente escanear, para pegar mais detalhes. Mas é uma foto muito legal da apuração da eleição de 68, que foi a eleição do Arnóbio, e eu tenho a impressão que a apuração ali era realizada no São Roque Clube. Quer dizer, precisamos resgatar, falar dessas coisas e preservar a memória, né, Simone? Não, é muito importante essa preservação da memória e é muito importante que as pessoas que têm essas fotos guardadas, elas enviem, elas divulguem, porque muita gente tem essas riquezas guardadas, perdidas às vezes, lá num álbum, no fundo de uma caixa, e quando elas vêm à tona, nossa, se revelam tantas histórias, tantas memórias, tantas lembranças, não apenas da história da cidade, mas também da história daqueles personagens. Porque sempre alguém vai lembrando de um fato curioso, de uma situação que viveu ao lado daquela pessoa. Então, todo esse resgate ele tem que ser feito e faz muito bem para todos nós. Ainda mais agora, nesses tempos em que nós estamos todos isolados, todos distantes, essas coisas elas aquecem o nosso coração, elas revelam que nós somos, de fato, uma comunidade, que nós temos laços, que nós temos interesses em comum e que tudo isso tem que ser preservado, porque é muito triste, Wander, você certamente vê, da mesma maneira que eu vejo, nas redes sociais, as pessoas conhecidas aqui da cidade, pessoas que eram amigas e acabam se distanciando, se ofendendo até por questões políticas, por divergências de ponto de vista. Então é importante nós mostrarmos essas coisas boas que a cidade tem, essa união que existe entre as pessoas, esse carinho. Você vê, por exemplo, o Glauco, que está nos ouvindo, participando aqui conosco hoje, mandando as mensagens. É um são roquense que mora fora do Brasil há tantos anos, mas que faz questão de preservar esses laços, esses vínculos. E, por outro lado, nós vemos pessoas que estão aqui no dia a dia e que parece que fazem questão, né, de agredir as outras, de ofender, de querer fazer prevalecer um ponto de vista. E, com isso, rompendo laços, rompendo vínculos que poderiam se estender aí para sempre. É uma coisa que eu peço mais uma vez a todos que serão candidatos na próxima eleição, que a gente tenha disputa eleitoral, mas que a disputa eleitoral é onde uma pessoa estará de um lado, a outra vai estar no outro partido, que a gente tenha disputa, que a gente tenha discussão de planos de governo, que não vá para o lado pessoal, porque passou a eleição. Somos todos São Roque, né? Como passa a eleição, nós temos que somos todos Brasil, somos todos Estado de São Paulo. Claro que tem a divergência, tem a crítica, mas que a gente não tenha numa campanha eleitoral amizades, famílias brigando. Isso é muito triste, que a gente tenha a disputa, mas que a gente não tenha o rompimento de amizade. Simone, deixa eu fazer só o seguinte, que eu consegui aqui mandar a foto que eu recebi ontem aqui. Põe essa foto histórica que eu recebi ontem aqui, do meu amigo Nelsinho, ó, essa é uma apuração da eleição de 68. E eu recebi aqui, ó, já apareceu aí? Não, ainda não, mas antes dela aparecer, eu já quero te dizer uma coisa. Eu quero licença para você para acrescentar lá no trabalho do resgate histórico da biografia do Dr. Henrique Arnóbio, porque diz respeito à apuração da eleição em que ele foi o vencedor. Então, acho que é muito interessante colocar junto com aquele acervo de foto que nós conseguimos para a matéria dele. Não, é legal, pode colocar sim essa foto que foi feita por um celular, mas depois a gente vai até conseguir o original para escanear e a gente conseguir até mais detalhes, mas nessa foto que o Nelsinho Duquim passou para mim, apuração das eleições de 68 em São Roque, o pessoal tinha que colocar tudo na mesa ali e tal, né? Sentados, Luiz, Zé Ventania e Rubens Incal. Eu acho que o Zé Ventania, eu posso estar enganado, mas acho que ele é avô do nosso Paulo lá do fórum, né? O Paulo, que o pai dele, o Toninho, tinha o bar Liberdade ali, não era Liberdade, era o bar que tinha do Justiça. Eu não sei dizer.
essa foto, com certeza, por ter sido feita com o celular, ela perdeu bastante qualidade, mas certamente o Nelsinho ele poderá emprestar para que seja digitalizado, ou poderá ele mesmo, ou uma de suas filhas, digitalizar para nós, porque é muito interessante, essa foto é muito boa para o nosso trabalho lá da biografia do Dr. Arnóbio. É muito legal. E ele vai pegar com o Renatinho lá do escritório, ele vai ver se consegue o original aí, porque é muito legal essa foto. Fiquei muito feliz em receber essa foto ontem aí, mostrando como que era a apuração ali. E deve ser uma foto rara de apuração. Eu não me recordo de já ter visto fotos. Eu tenho tão antigas não, eu tenho uma foto de 92, tendo a apuração em São Roque, em que eu apareço segurando... mais recente, mas essa antiga, assim, realmente é uma foto... eu nunca tinha visto essa foto. Fiquei muito contente em ter visto essa foto de como era a apuração, 68. Então... muito legal. Então tá legal, Simone. Eu não sei se era esse o tema do programa hoje, não sei se tinha mais algum assunto, mas é que o seu tempo tá chegando ao seu final aqui. Tem mais algum detalhe? Não, esse tema de hoje foi fantástico. Foi um tema inesperado, mas muito rico e valeu a pena. Os outros temas estão por aí no dia a dia e nós vamos falar dele em outras oportunidades. Aí o Glauco Roque de Paula Santos já está comentando aqui, ó, os três de frente que a gente falou. Mário Biasi, o Ronaldo Ribeiro e o Renatinho Mendes lá. Muito legal. E o meu amigo Arnaldo Gavazzi ali, olha, essa foto. E o seu Luiz Mirim era novinho ali, ele era mirim mesmo, era mirim na época. Agora já é sênior. Então tá bom. Obrigado, Simone. Até amanhã. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Até amanhã. É isso aí. Poxa vida, tá aí. Você viu a foto aí, Alain? Daqui 50 anos vamos pegar uma foto, vamos mostrar a nossa lá. Falar, esse era um apresentador que tinha lá, um mala desgraçado do Vander Luiz. Esse é o Alain. O Alain tinha barba preta. Tô louco, tô precisando de um barbeiro e um cabeleireiro. Tá precisando? Chama na sua casa. Então, vamos ver se amanhã... Chama, faz lá. Hoje eu vou chamar o barbeiro lá em casa. Virose, eu falei, nem venha então. O quê? O barbeiro com virose? Não. Nem venha então, pelo amor de Deus. A minha querida amiga Tiffany foi sábado lá em casa lá e já resolveu. O Zé Balaio, liga pro Zé Balaio. O Zé Balaio. Mas antes eu quero dar um recado aqui. Olha, tem uma padaria boa aqui em Mairink, hein? Eu preciso, passando toda essa fase, nós vamos voltar lá para sentar na mesinha, mas você pode fazer o pedido. A padaria Estrela do nosso amigo Leandro, hein? Muito boa essa padaria aqui em alumínio. Em Mairink. Olha, e lá ele faz uma promoção, dia da coxinha. Dia da empada. Mas eu tô sendo perseguido pela empada, porque eu tô com uma vontade de comer empada desde domingo. Que o André comprou uma empadona assim, mas eu acabei não comendo. Um empadão, acabei não comendo. Aí ontem tava tendo a novela, a mulher lá ganhou umas empadas de brinde. Aí eu vou lá na padaria Estrela. Na padaria Estrela, pedir uma empada, ou vou ligar pra minha amiga Lauci, que faz uma empada deliciosa também lá, viu? E pra quem quiser pedir um delivery da padaria Estrela, é o 4708-3095. 4708 3095. Poxa, e quero mandar um abraço aí pro nosso amigo Edner, que é filho do Abner. Do Abner, cachorrão, famosíssimo em Mairink, o melhor cachorro quente aí da região, que já teve matéria já na Rede Globo. Teve? Falando já, aquela revista de sábado. Ah, é? É um cachorro quente famoso do Abner. Famoso. Eu comi quando era criancinha e como até hoje, né? E agora não está funcionando ali o do Abner, mas a lanchonete com pedidos, delivery, eles colocaram delivery também, o Abner Hot Dog, né, que é na Nova Mairink. Esses dois amigos aqui de Mairink, então. Vocês que estão enjoados de comer pizza, Ele tá falando que o Zé Balaio ali, pede uma empada. É que o Zé Balaio quer saber de tudo, uma coxinha, uma muito bom. Pãozinho fresco. Muito bom. Meu amigo também lá da Fazendinha Restaurante Santa Adélia, se pode pedir as pizzas também de Santa Adélia para você assar na sua casa. Tá todo mundo correndo aí, você também no Pátio Corina, tem as empresas que estão atendendo delivery, é importante você prestigiar a todos aí. Deixa eu fazer o seguinte, o Zé Balaio tá na linha. Ô Zé Balaio, eu ouvi que você tava falando, você quer saber de tudo antes, tá tudo certinho, você já sabe no terreno que você tá pisando, né, Zé Balaio? Boa tarde. Boa tarde, Wander, boa tarde a todos que nos acompanham, o Alain que está aí do lado. Bem do lado, bem longe. Bem do lado de quanta distância? Uns 2 metros. 2,15 m. 2 metros
pelo menos, hein? E ele me passou, eu que não acompanhei o programa até esse momento, né? E ele me passou algumas coordenadas aí para que eu não dê nenhuma batatada para rimar, né? Não, mas não, é que depois você olha no programa lá que eu falei que hoje eu conversei com o nosso amigo Luiz Cláudio Campos de Oliveira, que você conhece tão bem, e o Luiz Cláudio falou que ele tem feito lá alguns textos, tá? Eu falei, manda pra gente, precisamos publicar seus textos. Aí eu falei das fotos que ele tem do pai dele, do ex-prefeito Mário Luiz. Ele falou, precisamos separar, uma hora publicar. E aí eu até estava passando aqui numa reportagem que eu tinha do Mário Luiz, quando do falecimento dele, e aí mostramos uma foto da inauguração do Barão de Piratininga no Cambará, porque começou ali na Avenida Brasil. E quando a gente mostrou a foto, apareceu o menininho. E claro que você vai saber quem é esse menininho, que está em todas, né, Zé Bala? Quem era o menininho? Mesmo você não tendo assistido o programa. Mas então, não sei, não tem... Mas quem é que sempre está em todas as fotos, que é o nosso Forrest Gump? Glauco Roque de Paula Santos? Já dos de Miami reconheceu que ele estava na foto lá. Você não tem retorno de imagem aí, né, Zé? Não, eu não tô no computador, não, cara. Eu tô no telefone. Depois você vai ver, o Glauco estava lá na foto no colo do Sinésio. Esse tá em todas, o Glauco, né? Não, o Glauco é o Forrest Gump mesmo, cara. Você sabe que a última vez que nós nos encontramos, né, dá para tomar uma cervejinha junto, estava até meu filho Pedro junto, e a gente estava batendo um papo, e eu pedi a ele alguns autógrafos, porque ele está em todas, né, para ele conseguir alguns autógrafos de algumas personalidades que eu gosto muito dos americanos lá, de alguns americanos, né, que eu gosto, e a gente volta a conversar, às vezes ele fala, estou procurando os autógrafos. Ele tá em todas, o nosso querido Glauco, rapaz, Tá lá em Miami, acompanhando, seu cunhado, pô. A gente tem uma amizade assim de infância, ele era muito bom de jogo de botão. Jogava muito bem botão, nossa, ele era o campeão da rua aqui, a gente fazia uma série de torneios e ele sempre se destacava, nem sempre ganhava todos, né? Mas ele era muito bom, jogava muito bem. E tá mandando um abraço pra você. E o botão era botão mesmo ou era vidro de relógio? Era uma tampinha de relógio. Os goleirinhos eram na caixinha de fósforo, toda enfeitadinha. Era espetacular. Os campeonatos de botão eram muito, muito bacanas mesmo. E a gente ganhava troféuzinho, primeiro lugar, segundo lugar, prestígio, que era um chocolate muito gostoso na época, ainda existe até hoje, né? É ainda. Então a gente fazia essas premiações aí. Muito legal. E aliás, o primeiro jogo de botão que eu... Peraí, Zé. O primeiro jogo de botão que eu ganhei para jogar com meu irmão, eu era meio santista na época, eu virei corintiano 5 de dezembro de 76 na invasão corintiana lá no Maracanã, antes eu era santista. Então tinha o jogo, o botão do Santos, tinha isso daí, o botão do Santos e do Palmeiras. O time do Santos tinha Marinho Pérez, tinha Eusébio, tinha Léo, o goleiro era o Serras, né? E aí eu guardei esse jogo de botão. E aí o Marinho Pérez começou a fazer uma participação lá na Jovem Pan, era o encontro dos grandes, então era o Marinho Pérez, Basílio, toda semana eles iam lá na rádio, né? E aí eu levei o meu jogo de botão do Marinho Pérez e eu tenho uma foto lá segurando o jogo de botão do Marinho Pérez com o Marinho Pérez do lado. Eu tenho essa foto, nunca imaginei que na vida ia conseguir uma coisa dessa. Que legal. Você já pegou essa fase de comprar o joguinho nas lojas, né? Com a carinha. Jogadores. A gente fazia na tampinha de relógio. No vidro do relógio, que era de plástico. No vidro do relógio. Não era, uns eram vidro, outros eram aquele material. Acrílico. De um acrílico, um acetato, não sei como é que era também. A gente colocava os nomes datilografados dos jogadores e colava com durex por baixo, né? Às vezes você recortava das revistas, quando saía a foto dos times, você recortava redondinho assim, bonitinho, e punha o jogadorzinho também colado com durex por baixo. Mas era muito, muito bacana, muito bem organizadinho os campeonatos. O Luiz Cláudio também organizava campeonato de jogo de botão, o Luiz Guilherme, a gente sempre brincava disso daí. Quando eles moraram em Uberaba,
O Mário Luiz morou lá em Uberaba há um bom tempo, trabalhando lá na CC, agora não me lembro, Cerveng Civil, sim, a empresa. Era a CBPO, não? Não era, né? Uma dessas aí que ele trabalhou, ele ficou morando lá em Uberaba. E nós fomos para lá, o meu pai, minha mãe e eu, o Sinésio, a Augusta, o Glauco e o Gladstone. Nós fomos num carrão que o Sinésio tinha na época. E nós ficamos lá um fim de semana em Uberaba, na casa do Mário Luiz. E o Luiz Guilherme montou um campeonatinho de botão, nós jogamos lá, agora não me lembro quem ficou campeão, mas é o Luiz Cláudio, Luiz Guilherme, Gladstone, Glauco e eu. E brincamos lá, organizamos um campeonatinho lá. Nossa, só falar uma coisa, que o nosso Rodolfo de Luca Júnior, lá do posto Texaco, ele sempre conta a história que ele tinha também, porque a Placar, até nos anos 80, ainda ela publicava os escudos para você recortar e montar no seu time de botão. E aí o Rodolfo, ele montava os times dele também e ia pegando do jornal. Então, ia montar o time lá do Palmeiras, ele recortava a foto do Leão, do Eurico, do Zeca, do Santos, e depois conseguia montar os da Ponte Preta, era difícil, mas ia conseguindo tal, né? E ele tinha lá vários times, né? E depois ele casou, e um dia a mãe dele chegou e falou assim: Júnior, sabe aquele seu jogo de futebol de botão, daquele jogador? Ele falou: sim, mãe. Então, eu peguei e trouxe pra você. Ah, que lindo, mãe, o jogador. Aí ela falou, só que tinha umas coisas coladas, assim, tava tudo sujo. Eu arranquei todas aquelas carinhas, eu trouxe, limpei, olha como ficou bonitinho. Ele falou, não, mãe. Destruiu, que coisa. Tem isso também. Agora, um detalhe só interessante, cara, é que nessa transição do futebol, né, nessa evolução, vamos chamar assim, você ainda ganhou, né, algum time de jogo de botão com a fotografia dos jogadores. Isso. Você falou do Rodolfo com os símbolos, né? Mas o Rodolfo é antes, ele montava recortando o jornal, que ele é da sua turma, né, ele é 5,5, 5,6. A minha já saía com a carinha. Então, depois os jogos de botão começaram a vir só com o escudo do time, né? É porque direitos autorais. E também a troca de jogadores era muito grande também, né? Então, é ainda muito grande. Então, naquela época, você tinha o Rivelino, o Dino Sani e o Rivelino no meio de campo do Corinthians, né? Então, o jogo de botão vinha tudo com a carinha do Dino Sani, do Rivelino, do Oswaldo Cunha, eu me lembro desse Corinthians aí que eu tinha pretinho. Goleiro era o Diogo, o Heitor, sei lá. Heitor. Marcial também foi goleiro do Corinthians. Então, a gente tinha isso daí, né? A gente tinha a fotografiazinha quando o botão era comprado na loja. Do contrário, a gente ou datilografava o nome ou recortava do jornal, da revista. Não, a gente fazia tudo. Uma revista também, né? Placar. Da Placar? Não, antes da Placar. Manchete esportiva. Acho que é Manchete Esportiva. Tinha os jornais também, né? Gazeta Esportiva. A gente comprava, às vezes, quando vinha em São Roque, o Jornal dos Esportes, que era cor-de-rosa, né? Pô, esse era bom, do Rio. Ou comprava quando eu ia a São Paulo, também comprava na rodoviária, que lá na rodoviária tinha jornal de todo o Brasil, né? Então, era linda ali aquela rodoviária lá perto da Estação da Luz hoje, né? Então, tem todos esses detalhes aí, a gente fazia meio na unha as coisas, né? Não, era muito legal. E depois teve essa questão de direitos autorais aí, que deu uma briga famosa, o álbum Heróis do Tri de 70, que deu uma briga judicial muito grande, que o editor abriu. Mas antes era normal você ter a figurinha de jogadores. Eu lembro que eu tinha um Corinthians que tinha o Picolé no Corinthians. O meu amigo Gilmar Bersotti, ele tinha um Fluminense, e no time do Fluminense tinha o Félix de goleiro. Nossa, era o Félix, não, acho que não era o Félix não, já tinha mudado, acho que era o Wendel, do Fluminense, e aí ele tinha o futebol do time de botão do Fluminense com o Cafuringa, que deu origem ao apelido do Cafu. O que não fazia gol, né? O Cafuringa que não fazia gol, que quando fazia o gol a turma vibrava tanto, cara. O Cafuringa era azarado, não fazia gol. Mas é isso aí, futebol de botão. Preciso trazer um dia meus jogos de botão aqui, eu tenho ainda lá. E o campo era o Estrelão, mas a gente não tinha dinheiro para comprar o Estrelão, porque o Estrelão era da Estrela, era famoso. Eu tenho até hoje guardado lá em casa, não deixei jogar fora não, um Xalingo. Eu tenho o campo ainda lá em casa, eu tenho o campo de botão, vou trazer aqui e deixar ele pendurado aqui atrás, viu?
Mas então, isso que eu ia falar também, o Glauco, a gente alguns tinham o campinho comprado, tinha em casa, né? Mas o Glauco, ele na época, o Sinésio, acho que conseguiu lá na São Luís, para já fazer essa merchan aí, um Eucatex, ele colocava no chão, assim, mas lindo, grande, e riscado, assim, com tinta, né? Nossa, mas era da cor do Eucatex, não era pintado de verde como os outros depois, né? Mas era um campo, era um Maracanã para nós naquela época. E a gente se divertia, viu? É bom, hoje a gente tá saudosista. Isso falando só no botão. E contar que a gente jogava preguinho, que montava um campo de futebol na moeda e enchia de prego. Cada jogador era um prego. Acabava. Você pegou esse daí, Alain? Peguei o finalzinho, brinquei. Acabava com o dedo. Isso era terrível. Quando entrava o fiapinho da madeira. Nossa, e a gente se divertiu pra caramba, né? Foi muito alegre. E qualquer dia nós vamos falar de alguns brinquedos antigos aqui. Eu consegui guardar alguns. Eu tenho um Sua Majestade ao Dado do Silvio Santos, Sua Majestade ao Dado do Silvio Santos. Eu guardei uns lá, qualquer pessoa. Bem legal a gente matar saudades, né? Zé, então você ia falar alguma coisa hoje ou não, Zé? Só isso, né? Não, eu tava assim, quando você me ligou, né? Eu estava pensando o seguinte: a gente está falando tanto da questão do coronavírus, que é o grande problema que o país está enfrentando, o mundo, né? Pandemia, mas sobretudo o Brasil agora numa fase crítica, São Roque também está enfrentando. E eu estava assim preocupado, porque eu acompanho o grupo dos comerciantes e eu vejo que eles estão assim realmente muito preocupados, buscando saídas, buscando ideias, trocando ali. E eu achei assim o seguinte, que eu queria até comentar no programa, com relação à participação da prefeitura nesse aspecto, né? A prefeitura tem um departamento responsável por essa questão do desenvolvimento econômico, que esteve no programa lá, que é o Feltrin, né? Que é o diretor. Márcio Feltrin. Poderia tentar coordenar ações para o pós-pandemia ou na eventualidade de flexibilizações que possam ocorrer ao longo desse período todo, que nós não sabemos quanto vai durar. Então, mas para dar alguns alentos para os comerciantes, o Sebrae tem apontado alguns caminhos. Então a gente percebe que o pessoal está com grandes dificuldades, né? Tanto no aspecto do consumidor, né? Que o consumidor está praticamente sem dinheiro para comprar as coisas, como também do aspecto de eles cumprirem seus compromissos, o vencimento das faturas todas, né? Entendeu? Então, nesse aspecto, eu acho que está faltando um pouco de coordenação, porque a prefeitura não pode focar todos os seus esforços no combate ao corona. Existem também outras atividades que podem estar sendo desenvolvidas paralelamente, com todos os cuidados, é claro, mas para dar um alento a esse pessoal que está sentindo um abandono, vamos dizer assim, né? Nós não podemos abrir, mas por outro lado, em Mairim que está abrindo alguma coisa, e assim vai, o pessoal começa a ficar um pouco revoltado, porque não está tendo digamos assim, um sinal de apoio. Vem cá, vamos nos reunir, vamos ver o que pode ser feito, vamos discutir o que pode ocorrer depois, lá para frente de São Roque, como é que nós vamos retomar as atividades econômicas, vamos estar muito quebrados, vamos ter o que lá na frente. Vamos tentar pensar nesse aspecto, né? Então, eu acho que está faltando esse aceno da prefeitura, porque o pessoal tá tudo ali entre eles, né, entendeu? Não que a gente esteja criticando alguma... Não estou falando no aspecto de omissão, mas é que como o problema é grave, o pessoal foca muito, mas não pode ser 100%, né? Deixa algumas outras atividades, os outros departamentos trabalharem para pensar no pós-pandemia
e também no momento, em termos assim, de dar algum suporte. Não, é desse sentido, porque, por exemplo, só um minutinho, pode ser ter o pessoal da cultura, o pessoal do turismo, mas ninguém está saindo de casa, mas sei lá, não sou eu que vou dar ideia aqui, né? Mas se poderia estar fazendo alguma coisa no sentido de ficar mostrando fotos de São Roque, do turismo, olha, passando esse momento nós poderíamos fazer, eu acho que alguma coisa nesse sentido daria para fazer, a gente viu para o comércio, o Antônio de Girolamo, presidente da Associação Comercial, que esteve na semana passada com o Cláudio Góes e falou que a Associação Comercial lançou um aplicativo onde quem é associado ou não pode se cadastrar como sendo uma maneira de movimentar essa parte através de compras online, né? Que é um caminho, mas a gente tem que buscar outras alternativas também, né? Sim, a gente vê que os artistas mesmos que se apresentavam aqui em São Roque, nós temos muitos artistas que viviam nos bares e nas pizzarias e nos restaurantes, tinham seu espaço de apresentação, e hoje isso daí, como você estava falando de cultura, né? Essa atividade praticamente cessou, né? Zerou. Alguns fazem, como lá na turma do João Billy, do Edson da Isa, eles estão fazendo algumas atividades nesse aspecto de apresentações, o pessoal colabora como pode quando assiste o programa, aparece a conta corrente do artista que se apresenta, enfim, são atividades alternativas que estão aparecendo, mas a prefeitura poderia estar dando algum alento nesse aspecto. Eu digo porque a gente percebe que as pessoas parecem que estão, assim, a prefeitura só virou para cuidar do coronavírus, mas os departamentos estão em atividade, né? Quer dizer, podem fazer atividades dentro dos cuidados que a situação exige e requer, mas não podem ficar parados, né? Sem dar pelo menos um alento que seja, né? Ô pessoal, vem cá, o que vocês estão precisando, o que a gente pode colaborar, de que forma, sei lá. Alguma coisa nesse sentido. Tem que buscar, claro, a saúde em primeiro lugar, mas você vai buscando dentro das possibilidades, vai trabalhando, né? Vai trabalhando, buscando informações, né, Alan? Fala, Alan. E até porque, até sair uma vacina, a gente vai ter que aprender a conviver com esse vírus, né, Wander? Não vai poder ficar fechado para sempre. As pessoas têm que começar agora a pensar como que vai se reabrir, com as medidas de segurança, com distanciamento, com máscaras, com álcool em gel. Você já tem que começar a pensar, porque ninguém vai ficar em casa pro resto da vida. Então eu concordo com o Zé no que ele falou, que os departamentos têm que começar a se planejar para essa volta. Mesmo que aos poucos tem que ter um mínimo de planejamento para tudo, né? É isso aí. Zé, muito obrigado pela participação. Amanhã a gente volta, hein? E eu nem lembro mais se a bola é redonda, se a bola é quadrada, mas nós vamos voltar. Mas sábado tem campeonato alemão. E tem a chatinha, né? Então, mas... Com a redondinha e com a chatinha? O quê? A bola? A bolinha do botão. Ah, a bolinha do botão. A gente fazia bolinha de botão e às vezes perdia. Sabe o que dava uma bolinha boa de futebol de botão? Chatinha. A tampinha do botijão de gás. Dava uma bolinha boa de futebol de botão. Então tinha as redondinhas também, né? Que era a bolinha que corria mais. Mas você tá bem? Eu tô bem. Ontem eu tava com dor de cabeça, mas hoje eu tô bem. Olha, me sentindo muito bem. Capaz de não aparecer amanhã. Mas hoje eu tô bem, viu? Hoje melhorou. Sempre sofro com uma dorzinha de cabeça. A média 2, 3, mas ontem ela tava 12, né? Ontem ela tava meio forte, mas hoje eu tô... Como não me sentia um bom tempo, viu? Hoje, que eu faço nos últimos 10 anos é uma coisa, 60%, 70% do que eu faço na vida eu faço com dor de cabeça, né? Mas tem um nível de tolerância, mas tem hora que ela pega um pouco acima aí. Obrigado, Zé, obrigado pelo carinho, pelas mensagens, hein? Valeu, querido. Um abração para você, um abração pro Alan, pro Guilherme, para todos que nos acompanham. Abraço, Zé. É isso aí. Bom, vamos fechar aqui. Foi bom. Lembrando que hoje não teremos a participação do Zé Fernando Rabechini e nem amanhã. Então isso quer dizer que ele volta só na segunda-feira? Prepare uma grande lista aí, hein, Zé? Que vai ter bastante dia para você assistir. Vai ter bastante coisa. Só agradecer aqui a Maria Olímpio, que é cantora, participou com a gente aqui. Sim, tem muitos músicos aqui em São Roque, infelizmente estão sem trabalho. Quero agradecer aqui o meu amigo Orlando Matos, que é cantor, grande Orlando,
estamos esperando a live para os artistas, né? Podia organizar alguma coisa aí, né? Fazer que os artistas estão aí, né? O Orlando fez uma live. Orlando, vamos combinar de você participar do nosso programa aqui fazendo uma live. Tem muitos artistas que dependem do comércio para trabalhar, né, Wander? Sim, casa o cara noturna, restaurante, um barzinho, e com o fechamento desses estabelecimentos também estoura nos próprios artistas. E o Orlando também está lembrando aqui, ele que falou que o meu pai, né, o pai dele, o Alencar do Forró. O Alencar do Forró cantava bom, né? as músicas na campanha do Mário Luiz. Era o Alencar, outro dia a gente colocou a foto aqui, o Bozó, eles cantavam. E o Orlando era pequenininho lá, já tava batendo triângulo lá. Acompanhando. Tinha a música do Grilo Rastapé. que eles cantavam lá, a música do Grilo. E aí a moça ficou com medo do Grilo, aí eles foram lá e pegaram o Grilo da moça, aí cantavam assim. Peguei no grilo dela, né? Mas só que cantavam de um jeito assim pra dar um... Né? Se lembra dessa, Orlando? Tem que se vier cantar ao vivo aqui, você tem que cantar essa música do grilo que o Alencar tocava. Era muito legal. Pô, a gente tem uma Iberê do Morro, Luizinho e Dito Belo. Você não pegou essa época, né? Depois Luizinho e Marciano. O Rock está sempre acompanhando a gente aqui, Dito Pires e Terezinha, né, que era pai e filha. Essas duplas se apresentavam lá na Rádio Universal de São Roque, o nosso querido Tião Campeiro com o Paranaí e Toninho. Tião Campeiro, pai do meu amigo Maurício. Kiko, Um grande abraço, Tião Campeiro. Tião Campeiro. Prazer de conhecê-lo. O Tião Campeiro falava forte, assim. Falava. Estamos iniciando o nosso programa, mensa. O Tião Campeiro tinha um bar lá na Avenida Brasil, Cantinho Sertanejo. E lá, aquele bar do Tião Campeiro, quando eu era pequeno, aquele bar chamava-se Lobo Lobinho. Ali na Avenida Brasil. Aí depois virou o bar do Tião Campeiro. Hoje virou tudo Objetivo ali, né? E ali o bar era comprido, cara. E aí então ele tinha um salãozinho lá no fundo, tocava as musiquinhas, fazia. Então ele transmitia o programa pela rádio de lá muitas vezes, entendeu? E ele levava lá a turma pra cantar, era muito divertido. Então aquelas duplas, tava lembrando, Pé de Cedro e Zé da Mata, nosso querido Zé da Mata lá da Vila Nova. Os nomes bem legais. Lá de Ibiúna tinha o nosso querido comerciante galego, o comerciante fazia programa na Rádio Universal de São Roque, o comerciante era gozado. Oi, bom dia, estamos iniciando o nosso programa. Ele era muito divertido, lembro que um dia ele chegou a fazer o programa, ele vinha de moto, de Ibiúna para São Roque, e ele falava, vim de moto. Ele metia um capacete vermelho, parecia o frangão da Sadia. Aí, um dia ele chegou e falou assim, gente, estamos iniciando nosso programa e a gente está um pouco atrasado hoje porque teve um imprevisto. Mas o que eu vou falar é que mãe veio comigo na moto e eu vinha conversando com mãe na moto, né, vindo lá de Ibiúna ali, passando, e perto de Canguera, né, passando na lombada, eu falei mãe e mãe não respondeu. Eu falei, mãe não respondeu. Quando eu parei a mota, eu olhei que a mãe tinha caído na garupa. Aí eu tive que voltar, encontrei a mãe tava lá, ele contando isso no ar, que a mãe tinha caído da garupa da moto. Comerciante. Eu tinha um campeiro uma vez, estava lá fazendo sua noite sertaneja, ele tinha uma pinga muito boa, canelinha boa. E aí, entrou um cara lá e jogou uma bombinha. Pergunta pro filho do Tião Campeiro isso daí. O cara jogou uma bombinha, cara, lá dentro, né? E o Tião Campeiro falou assim, foi lá e pisou na bombinha. Mas não era aquela bombinha pequenininha, era Bomba 5. Não era uma bombona. A bomba explodiu. Voou metade do sapato do Tião Campeiro. O Tião Campeiro ficou um mês andando com o pé enfaixado e perdeu o sapato. Não acredita que ele pisou na bombinha, a bombinha explodiu. Olha que voou o sapato. Tião Campeiro. Tu achou que tinha voado um pedaço do pé dele. Tião Campeiro. Era muito divertido, rapaz. É muito divertido. As duplas sertanejas eram bem legais lá. E... O Cláudio tá falando? Não? Então tá bom. Então vamos fechar. Hoje é quinta. Hoje. Não, terça e quinta. Segunda, quarta e sexta é o Dória. Entendeu? Quando não tem Dória, tem Cláudio Góes. E ele não entrou hoje?
Até agora então, nada. então tá bom. Então fica para semana que vem, Cláudio. Tá bom? Nós fechamos aqui nossa edição do Linha Aberta. Amanhã nós estaremos de volta trazendo mais informações aqui. Acesse também o site vanderluiz.com.br e também o site da Giromix. Qual que é o site da Giromix? É o webradiogiromix.com.br. Tá certo. E a praça? Nem falamos da praça hoje. Tá tranquilo? Não tem ninguém na praça hoje? Movimentação Oh, tranquila. então tá bom. Amanhã a gente Sem volta. bicicletas, né? Nem- Eu não vi bicicleta hoje. Não? Pô, os caras não foram fazer protesto.